bem como os assistentes de plenário e das comissões, dos gabinetes, para que possamos iniciar essa reunião da CPI do passivo ambiental na Praia de Camburi. Já, tá aqui. Tá. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador relator Marcos da Mata, que está presente. Gostaria de justificar a ausência do vice-presidente, vereador Anderson Marinho, que está em possibilidade de comparecer a essa reunião, mas já mandou as devidas justificativas. E enquanto o relatório que está sendo impresso não chega, eu já vou começar a cumprir algumas formalidades. Leitura e a reunião de hoje ela está destinada à leitura e apreciação do relatório final da CPI na forma do artigo 90 da Resolução 1919/2014 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória. Hoje, sou 21 de setembro de 2016, às 11h20 da manhã. Presentes o vereador Sérgio Magalhães, presidente dessa CPI, o vereador Marcos da Mata, relator da CPI. Vamos lá, o excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na Praia de Camburi, vereador Sérgio Magalhães, PTB, no uso de suas atribuições regimentais, verificado o quórum para deliberações e início dos trabalhos, declarou aberta a presente reunião, ressaltando que após 6 reuniões realizadas, inclusive visitas técnicas in loco, inúmeras diligências acostadas aos autos perquiridas de ofício ou a requerimento dos membros da CPI, cujas respostas resultaram em robustas provas carreadas aos autos, inúmeras oitivas realizadas pela presente CPI, determinou-se a leitura e apreciação do relatório final da CPI na forma do artigo 90 da Resolução 1919/2014 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória. Passando a palavra ao eminente relator da presente CPI, vereador Marcos da Mata, conforme gravação audiovisual realizada nessa data. Dessa forma, apenas aguardaremos a chegada do relatório para que o vereador possa proceder sua leitura. Vamos suspender a reunião até a chegada do referido documento. Está suspensa a reunião.
Presidente, estou pronto para a leitura do relatório. Declaro reaberta a reunião e de pronto passo a palavra para o eminente vereador Marcos da Mata, relator dessa CPI, para que possa fazer a leitura para a posterior apreciação do relatório final. Obrigado, senhor presidente. Câmara Municipal de Vitória, Comissão Parlamentar de Inquérito, Passivo Ambiental da Praia de Camburi, relatório final, membros, presidente Sérgio João Magalhães, vice-presidente Wanderson Marinho, relator, vereador Max da Mata. Vitória, 21 de setembro de 2016. Sumário. Ponto 1. Metodologia do trabalho. 1.1, eixo de atuação. Conhecimento da real extensão do dano ambiental provocado pelo derramamento de minério no final da Praia de Camburi. B. Discussão e definição final sobre quais técnicas de remoção do minério e outras partículas estranhas àquele ecossistema serão utilizadas. C. Estabelecimento do projeto de recuperação dos ecossistemas afetados em suas várias dimensões, água, solo, flora e fauna. D. Conclusão sobre os impactos do lançamento irregular de esgoto na parte final da Praia de Camburi, proveniente da cidade de Vitória, proveniente da cidade de Serra, na determinação da origem dos poluentes encontrados nas águas da região. E. Estabelecimento concreto das compensações e reparações a serem entregues por parte dos responsáveis pelos danos. 1.2. Estudos preliminares. A. Localizar e verificar o estágio dos processos já abertos sobre o tema, junto à SEMAN, ao IEMA, ao Ministério Público Estadual, Justiça Federal, entre outros. B. Verificar os estudos técnicos existentes sobre o tema, identificando a sua origem, empresas poluidoras, órgãos estatais, auditores independentes, entidades ambientais, bem como as conclusões. C. Listar empresas e profissionais especializados em análise e monitoramento da vulnerabilidade e na remoção do material depositado. 1.3. Requerimentos. A. Cópia dos processos existentes junto a órgãos públicos. I. Processo junto à SEMAN. Processo 4369-528/2014, desde 10/9/2015. SEMAN, GCME, CPME, aguardando novos estudos. Processo 42216556-2014, desde 23/9/2015. SEMAN, GAB, aguardando novos estudos. 2. Processos junto ao IEMA, 22, 25, 20, 53. Licença ambiental LO 009-2002, condicionante 06, desde 19/11/2015. Coordenação diária, análise de impactos ambientais. 3. Inquérito da Polícia Federal 523/2014, 4 SR DPF/ES. 1.4. Solicitações de apoio. A. Ministério Público Estadual, Dr. Marcelo Lemos Vieira, 12ª Promotoria de Justiça Civil de Vitória, Meio Ambiente e Urbanismo. B. Universidade Federal do Espírito Santo. C. Instituto Federal Tecnológico do Espírito Santo. D. As instituições de ensino superior. E. Ao Conselho Popular de Vitória, Robson William Almeida da Costa, presidente. F. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, Dr. Luciano Rodrigues Machado, presidente da Comissão de Meio Ambiente. G. ONG O Canal. H. ONG Ecomares. I. ONG Últimos Refúgios. 1.5. Visitas a autoridades. Durante os trabalhos foram realizadas importantes visitas a autoridades para que os membros da CPI se inteirassem do que já estava sendo feito no âmbito dos diversos órgãos e instituições com vistas a mitigar o impacto ambiental causado pelo derramamento de minério de ferro no final da Praia de Camburi. Para tanto foram visitados: A. Ministério Público Estadual para conhecer sua posição, o que já foi feito, e as perspectivas para o futuro. B. Quinta Vara Civil da Justiça Federal do Espírito Santo, onde tramita o processo 01.01820-77.2015.4.02.5001. 1.6. Oitivos.
Como toda investigação, a oitiva de pessoas se constitui importante elemento de prova. Assim foram ouvidas diversas pessoas, entre elas as encarregadas por gerir e fiscalizar as ações da área. A. Representantes da SEMAN/PMV. 1. Paulo Pinheiro Rodrigues, oceanógrafo. 2. Lincoln Marcelo Piovesan, coordenador de controle e monitoramento de ecossistemas. 3. Felipe Cortelete Pedruzzi, biólogo. 4. Patrícia Franco de Lima, bióloga. B. Representantes do IEMA Espírito Santo. 1. Sueli Passos Tonini, diretora-presidente. 2. Fernando Corleto, agente de desenvolvimento ambiental. 3. Cláudio Dalioli, agente de desenvolvimento ambiental. C. Representante da CESAM, Luiz Cláudio Rodrigues, gerente de coleta e tratamento de esgoto. Histórico de reuniões. 28/10/2015, ato da presidência, número 061/2015, cria comissão parlamentar de inquérito composta por 3 membros, com finalidade específica para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de ferro na praia de Camburi. 4/11/2015, ato da presidência 062/2015, homologa e nomeia os membros da CPI. 13/11/2015, primeira reunião de instalação da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na praia de Camburi, instalação e deliberações com a formalização dos trâmites regimentais e definição do roteiro de trabalho. 14/12/2015, segunda reunião da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na praia de Camburi, oitiva dos técnicos da SEMAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Vitória. 21/12/2015, terceira reunião da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro na praia de Camburi, oitiva da diretora-presidente e técnicos do IEMA. 26/2/2016, quarta reunião da CPI para apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro e esgoto na praia de Camburi, oitiva de técnicos da CESAM. Ponto 3. Introdução. A presente comissão parlamentar de inquérito, composta por 3 membros, foi criada a partir do requerimento número 126/2015, de 21 de outubro de 2015, de iniciativa do vereador Max da Mata, acompanhado pelos vereadores Luizinho Coutinho, Zezito Maio, Marcelão de Freitas, Nami Schecker, Sergião Magalhães e o Anderson Marinho, para, no prazo de 90 dias, apurar o passivo ambiental decorrente do derramamento de minério de ferro e esgoto na praia de Camburi, Vitória, Espírito Santo. Foram designados como titulares os vereadores Sergião Magalhães, o Anderson Marinho e Max da Mata. Em seu primeiro encontro foram eleitos os vereadores Sergião Magalhães para a função de presidente, o Anderson Marinho para a função de vice-presidente, para a função de relator, Max da Mata. Essa comissão ainda acompanhou outras questões relativas à poluição, como a do canal da passagem e córrego de Camburi, que desaguam na praia de Camburi, dentre outros assuntos tão relevantes que sequestram a qualidade de vida de Vitória. Ponto 4. O inquérito parlamentar. A utilização de comissões parlamentares para a discussão de temas específicos é, precisamente, um mecanismo de controle democrático dos atos de governo e um instrumento de aperfeiçoamento das instituições. A divisão dos trabalhos pelo qual um grupo de parlamentares recebe a incumbência de escrutinar os temas pertinentes a uma dada área de atividade é uma resposta lógica à necessidade de maior celeridade na atuação parlamentar, ao se admitir a divisão do corpo parlamentar em subgrupos, regidos pelos mesmos princípios que regem a atividade parlamentar como um todo, representatividade, colegialidade, etc. Permite-se que o Poder Legislativo tenha uma atuação mais rápida no exame das questões que lhe são apresentadas, sem que haja perda da qualidade e do caráter democrático das decisões. A utilização de comissões para a investigação de tópicos específicos, tal como a conduta inadequada de um governante, firmou-se como uma das principais formas de atuação do Poder Legislativo para o encaminhamento de um dado assunto e sua evolução no Brasil ainda se encontra em andamento. Ainda que o advento do regime constitucional de 1988 tenha constituído um grande avanço em relação aos períodos anteriores, que tem até os dias atuais a Lei 1579 de 52 como marco regulatório que disciplina a matéria. Assim, a Constituição de 1988 fixou, esperamos que de forma definitiva, as características que regem o funcionamento das comissões de inquérito. A Carta Magna afastou qualquer dúvida ao conferir às comissões de inquérito o exercício de poderes semelhante aos das autoridades judiciais. Dessa forma, estabeleceu critérios suficientes para que a CPI se tornasse um instrumento efetivamente valioso para o combate à corrupção, para o aperfeiçoamento democrático e fortalecimento das instituições.
Ponto 5, histórico e contextualização do problema. 5.1, histórico. A história recente da industrialização da cidade de Vitória remonta aos anos de 1960, com a instalação de grandes empreendimentos, dentro e no seu entorno, notadamente a Companhia Siderúrgica de Tubarão e a Companhia Vale do Rio Doce, hoje denominadas ArcelorMittal e Vale S.A. A instalação desses empreendimentos, de maneira inegável, colocou o Estado na rota do desenvolvimento e franca expansão da nossa economia, gerando divisas para o país e arrecadação de tributos para os caixas estadual e municipal. Por outro lado, esses empreendimentos também trouxeram uma série de impactos negativos para a cidade, entre eles e de maneira preponderante os relacionados ao meio ambiente, gerando constantes discussões acerca de sua proteção e recuperação. Especificamente na praia de Camburi, mais em seu trecho final, percebe-se uma degradação do ecossistema ali existente, resultante do derramamento de minério de ferro, o que impactou direta e negativamente na vegetação, na qualidade do solo e da água, e na vida marinha da região. Diante disso, entendeu-se que já passou da hora de se dar uma solução final ao problema, cobrando ações concretas de quem de direito. Em consequência do que se depreender da CPI, estão a se propor medidas para o saneamento das irregularidades encontradas, visando a recuperação e a compensação dos prejuízos causados, bem como outras sugestões e recomendações à empresa, às autoridades competentes e à própria Casa, além de dar à sociedade toda a transparência necessária no que diz respeito ao tema. Neste ambiente, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito surgiu como uma ação suprapartidária em resposta às comunidades prejudicadas e a toda a sociedade, reafirmando o compromisso desta Casa com a transparência e com a exigência do cumprimento irrestrito da legislação em todos os níveis e sobre todos os temas. Ademais, há que se ressaltar que é dever atribuído aos nobres edis, por diversos inclusos na lei orgânica do município de Vitória e no regimento interno da Câmara Municipal de Vitória, em especial aquele contido no artigo 376, inciso 2, que é o de promover a defesa dos interesses públicos do município, bem como dos direitos dos cidadãos. Em avanço, o meio ambiente é patrimônio protegido pela Constituição Federal, que em seu artigo 225 dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Item 5.2, contextualização do problema. Localizada na parte continental da cidade de Vitória, a praia de Camburi, consistindo numa enseada de 6 km de extensão, encontra-se especificamente entre as coordenadas 20 graus, 20S e 40 graus, 15W, tendo logo em seu início a desembocadura do Rio da Passagem, hoje popularmente conhecido como Canal de Camburi. Essa enseada tem como limite sul os afloramentos rochosos do embasamento cristalino, representado pela Ilha do Fato e Ponta Formosa, Morro do Colégio Sagrado Coração de Maria, e ao norte por uma saliência nos tabuleiros da formação Barreiras e pelo Porto de Tubarão. Ocorre que a praia de Camburi recebeu, no período de 1969 a 1984, o efluente final do complexo de pelotização da Vale, na Ponta de Tubarão, contendo partículas de minério de ferro provenientes das usinas 1 a 4. Sendo que, a partir do ano de 1984, a Vale direcionou seus efluentes aos tanques de recuperação, sendo o excedente encaminhado ao sistema de recuperação de águas industriais. A partir do ano de 2001, estes extravasamentos eram direcionados à bacia de sedimentação e preservação. Em 2003, a Tecnohidro mapeou a área norte da praia de Camburi e identificou que a área afetada por minério de ferro corresponde a 110 mil metros quadrados, parecer técnico SEMAN número 86 de 2014. Tal fato foi confirmado pelo senhor Paulo Pinheiro Rodrigues, oceanógrafo e técnico da SEMAN, em seu depoimento prestado junto a essa CPI, se não vejamos, entre aspas. O senhor Paulo explicou que o passivo é o rejeito da mineração. O material era lavado e dejetado no efluente industrial na praia de Camburi nas décadas de 60, 70 e 80, sendo que na década de 80 houve requerimento pela sociedade civil para a suspensão desta ação e as criações das normas ambientais, sendo assim ações que culminaram para que fossem adotadas medidas que cessaram esta ação. Hoje o material é coletado e vai para estações de tratamento industriais em bacias de decantação de minério. Fecha aspas.
Assim, conforme estudos técnicos realizados pelos órgãos fiscalizadores, tais lançamentos de efluentes industriais ricos em minério de ferro realizados pela Vale S.A., na ocasião CVRD, durante anos, ocasionaram na região norte da Praia de Cambori a formação de um corpo de sedimentos contendo minério de ferro, distribuído ao longo de diferentes compartimentos do ambiente praial, faixa emersa com vegetação, pós-praia e porção permanentemente submersa do leito marinho, se mostrando ora aflorante, ora recoberto por uma camada de sedimento marinho, entremeadas por rochas sedimentares da formação barreiras, cangas ou rochas lateríticas. Ressalta-se que na área existe a ocorrência de 2 manchas de vegetação típica de manguezal, além de praia arenosa e lateritas, apresentando grande importância ecológica para organismos bentônicos, marinhos e de beleza paisagística para a cidade. Essas formações também encontram presentes nas porções entre marés e submersa, sendo um ambiente importante para os organismos aquáticos da região e único representante desse tipo de ambiente na cidade de Vitória. Parecer técnico GCA, CAIA, número 228, 2014. De forma, conforme apurado em estudo realizado em 2003 pela empresa Tecnohidro Projetos Ambientais, que se prestou a dimensionar e investigar a composição físico-química do corpo de interesse, ficou demonstrado que, dentre outros, que o minério de ferro se encontrava distribuído em teores compreendidos entre 26% e 6% em uma espessura média de 40 centímetros e podendo atingir 1,6 metros, se mostrando aflorante na quase totalidade da área investigada. Parecer técnico GCA, CAIA, número 228/2014. Em ato contínuo, vários estudos foram elaborados para identificar a dimensão, composição e toxicidade do material disposto, demonstrando a necessidade da recuperação da região norte da Praia de Cambori, sendo elaboradas propostas de remediação que abordaram principalmente 2 alternativas consideradas ativas: a de remoção total do sedimento via dragagem e escavação e a de capeamento in situ, as quais foram alvo das análises realizadas nos anos de 2013 e 2014. E o mais alarmante é que o laudo pericial realizado pela Polícia Federal, laudo número 189/2016, CETEC/SR/DPF/ES, elaborado recentemente em 12 de abril do presente ano, pelos peritos criminais federais Leonardo Rezende e André Bittencourt dos Santos, no interesse do inquérito policial 523/2014-4-SR/DPF/ES, não deixam qualquer dúvida de que a contaminação por minério no mar de Cambori não se cessou por completo, se não vejamos, entre aspas, 2 pontos. O Porto da Vale é fonte de poluição hídrica? Sim. No laudo de perícia criminal federal número 033 de 2016, CETEC-SR-DPF-ES, de 26 de 1 de 2016, o perito constatou que, durante as operações normais do Porto de Tubarão em Vitória, Espírito Santo, o transporte de cargas do Pier da Praia Mole e Pier 2 fazem lançamento de parte do material movimentado diretamente no mar. Esse material não é homogêneo e, em virtude de suas características físico-químicas, se divide em porções que permanecem na superfície e outras que sedimentam. Esse fato caracteriza que há poluição hídrica pelo transbordo irregular de minério no mar. Ponto 3. Há fuga de material particulado para o mar no Porto da Vale? Sim. Conforme respondido no quesito 1, as vindifências utilizadas para cercar os pátios de depósitos de minério de ferro e carvão são ineficientes como barreiras para conter os particulados em suspensão. Ademais, os peritos identificaram que ao longo de algumas esteiras transportadoras que levam o minério para o porto e ou movimentam o minério entre pátios, há uma grande quantidade de pó de minério que cai dessas esteiras e fica depositado no solo, ficando suscetível à ação dos ventos e águas pluviais. Nenhuma das esteiras possui proteção lateral para barrar a ação dos ventos que arrastam particulados para o ambiente externo.
Como o Complexo Tubarão se localiza em uma península cercado de mar nos limites sul, leste e oeste, e que os ventos nessa região se movimentam em direções variadas, é evidente que parte dessa poluição atmosférica é depositada diretamente no mar. Assim, além da fonte de contaminação hídrica expressa no quesito 2, os particulados em suspensão também contribuem para a contaminação das águas oceânicas próximas ao porto. Fecha aspas. Não obstante ao fato da existência de uma região que foi e infelizmente continua sendo receptora do despejo de efluentes da empresa mineradora e que isso, por si só, se configura um passivo ambiental que deva ser remediado pelo responsável o quanto antes, abre parênteses, pelo princípio do poluidor-pagador, preconizado pelo artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, e pelo artigo 4º, inciso 7º da Lei Federal nº 6.938/91, Política Nacional de Meio Ambiente, fecha parênteses. Contudo, foi verificado que há diferenciação entre os elementos causadores de toxicidade do sedimento em diferentes pontos amostrados sobre o corpo de interesse em áreas adjacentes, levando a crer que as fontes de contaminação não se referem somente ao aporte efetuado pela Vale S.A., mas também provenientes de pontos difusos. E a fala da então diretora-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente, IEMA, Sueli Tonini, ao ser ouvida por essa CPI, deixa claro que a contaminação da área também é proveniente dos esgotos ali lançados, se não vejamos. Abre aspas. Já como presidente do IEMA e através de estudos com a equipe, constatou-se que a mutagenicidade dos organismos não era causada apenas pela presença da massa sedimentar, mas pela presença de esgoto à praia. Fecha aspas. Vale observar que tais contribuições são oriundas, até mesmo de municípios vizinhos à cidade de Vitória, advindos de efluentes domésticos e da produção industrial, por exemplo, do município da Serra. E os técnicos do IEMA e CESAM são taxativos quanto à ocorrência. Fernando Corleto, agente de desenvolvimento ambiental do IEMA, abre aspas, o que levaria a crer nos dias de hoje que, não havendo combate dos contaminantes dejetados via efluentes, não será efetiva a retirada do passivo. O vereador Max questionou se estes contaminantes são diferentes e foi respondido que são, em totalidade, metais. No corpo de sedimento do passivo e no córrego do rio Camburi existem metais voláteis, amônia, dentre outros, advindo de outros efluentes de processos industriais do município de Serra. Fecha aspas. O senhor Luiz Cláudio Rodrigues, gerente de coleta e destinação de tratamento de esgoto da CESAM, abre aspas. O senhor Luiz Cláudio explicou ao vereador Sérgio que os contaminantes são dejetados em 2 pontos, no rio Camburi, no final da praia, e no canal da passagem, no início da praia, complementando que há 2 pontos de lançamento, no final da praia e onde há esgoto doméstico que vem do município de Serra, de áreas sem ligação de esgoto. Fecha aspas. Diante de tais fatos, no ano de 2010, a empresa Vale S.A. apresentou o plano de recuperação ambiental da região norte da praia de Camburi, que continha o diagnóstico ambiental da área, o projeto executivo de dragagem e as análises de risco e de impactos ambientais. Após solicitação de complementação dos estudos, a Vale apresentou em 2013 o documento intitulado Recuperação da região norte da praia de Camburi, desta vez apresentando, além da alternativa de dragagem hidráulica e mecânica, a opção de capeamento dos sedimentos com sedimento limpo. Após análise, o IEMA, através de ofício 227/2013, DP-IEMA, solicitou a elaboração de estudos complementares, contemplando, entre outros itens, um estudo de avaliação do nível de contaminação da fauna bentônica e da ictiofauna por metais, entre parênteses, parecer técnico número 86/2014. A documentação protocolada pela empresa Vale, processo 4369-528/2014, datado de 14/7/2014, e processo número 4221-656/2014, datado de 7 de julho de 2014, tem como finalidade a complementação dos estudos do projeto de recuperação da região norte da praia de Camburi, com o objetivo de atender às demandas do ofício número 227,
2013, DP e EMA, de 27 de setembro de 2013, referentes ao processo número 3447771-2013, datado de 29 de 5 de 2013, e protocolado sob o número 9863-2013, datado de 4 de 6 de 2013, visando subsidiar o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para a emissão de um posicionamento conclusivo referente às alternativas de recuperação apresentadas pela empresa Vale S.A. ao IEMA, SEMAN e Ministério Público. Vale observar que o ofício 227/2013, DP IEMA, de 27 de setembro de 2013, solicitava vários itens, dentre eles, destaca-se o item 4, que solicitava a apresentação de estudo de avaliação do nível de contaminação da fauna bentônica e da ictiofauna por metais na área a sofrer intervenção e em seu entorno, identificando os possíveis efeitos dessa bioacumulação, utilizando-se para tanto referências de estudos de bioacumulação de metais em outras regiões com características similares. Foi protocolado em 7 de julho de 2014 em um processo separado, processo número 4261656/2014. No referido processo consta o relatório técnico 368/2014, revisão 2, elaborado pela empresa Aplisia Soluções Ambientais, intitulado Avaliação do nível de contaminação por metais da fauna bentônica e da ictiofauna presentes na região norte da Praia de Camburi e adjacências. Parecer técnico número 86/2014, SEMAN, GME, CPME. De acordo com os estudos complementares ao projeto de recuperação da região norte da Praia de Camburi, e Conservation 2014, no item 3.2, análise dos impactos ambientais na folha 222, os impactos ambientais foram avaliados considerando os aspectos da implantação das duas alternativas consideradas para a recuperação da região norte da Praia de Camburi, à luz do conhecimento atual sobre a região, bem como os efeitos previstos pelo desenvolvimento das atividades sobre as condições socioeconômicas, biológicas e físicas do meio ambiente. Parecer técnico 86/2014, SEMAN, GME, CPME. Por sua vez, a empresa Vale apresentou algumas alternativas para a retirada desse corpo de sedimentos. Dentre as propostas apresentadas pela empresa, segue as seguintes alternativas: capeamento com sedimentos limpos e retirada total dos sedimentos. Na primeira alternativa, o projeto prevê a formação de uma camada de aterro na região norte da Praia de Camburi, que seguirá a topografia natural do terreno, incluindo-se na desembocadura do rio Camburi, com a inserção de um enrocamento aderente que empregará um volume de rocha na ordem de 850 metros cúbicos e 1.200 metros quadrados de manga geotexto. Na porção com vegetação, o aterro será de 0,5 metros de material argiloso, 26.000 metros cúbicos de saibro. Após o fim da vegetação, o capeamento formará uma camada de 1 metro sobre o perfil de praia atual e empregará 167.000 metros cúbicos de sedimentos arenosos, 60% areia grossa, 0,7 milímetros, 40% areia média, 0,3 milímetros e teores de carbonato de até 5%. O capeamento não se sobreporá às rochas submersas localizadas na delimitação do corpo de interesse e a poça de maré presente no pontão rochoso. Após essa área, será realizado o capeamento com uma camada de 0,5 metros de altura. Todo o capeamento se encerrará a partir da formação de uma área de talude de 1,20. A execução do projeto se inicia com a supressão de 5.562,65 metros quadrados de vegetação, formada basicamente por espécies exóticas originárias de reflorestamento e correspondendo a 14,8% dos 37.000 metros quadrados de vegetação presente na área de estudo, para possibilitar a construção de uma pista de serviço e de áreas pulmão para armazenamento temporário do material proveniente da limpeza do terreno, as quais posteriormente serão utilizadas para a estocagem de material nas fases de construção do enrocamento e capeamento. A pista de serviço seria implantada próxima à base do talude com a terraplanagem do terreno existente. Terá largura de 2,5 metros e 631 metros de comprimento, ligando um acesso interno existente na vale à praia, no final do corpo de interesse, e deste ponto ao local onde será implantado o enrocamento conforme figura 1. Na sequência, seria implantado o enrocamento aderente com comprimento de 140 metros e altura de 2 metros, estendendo-se a profundidade de 1,4 metros.
As rochas serão transportadas para a área pulmão 2 por caminhões com capacidade de 10 metros cúbicos, de onde serão transportadas por pá mecânica para a desembocadura do rio Camburi. Para a concordância do enrocamento com o capeamento, o aterro deverá iniciar nos seus primeiros 10 metros com uma altura de 2 metros a partir do terreno natural e após esse ponto haverá a redução gradual até a altura de 1 metro relativa à altura do capeamento. Por fim, será realizado o processo de capeamento com sedimentos dragados de jazida marinha e transportados via draga Hopper, bombeados por tubulações de recalque flutuantes assentadas em terra e nivelados por trator de areia. O lançamento do material terá início na região fronteiriça ao enrocamento aderente e o trator irá elevá-lo até a altura do enrocamento e espalhá-lo, acompanhando a cota definida por estacas de balizamento. Não serão capeadas a poça de maré e as rochas submersas, sendo prevista a instalação de 320 metros de barreira flutuante, composta por uma cortina geotexto fixada por poitas e estendida por boias interligadas. Para auxílio em manobras de poitas, boias e cortinas, está prevista a utilização de um rebocador. Para o capeamento, é prevista a formação de pilhas de areia no trecho de praia, onde não há sedimentos com minério de ferro, para posterior espalhamento mecânico em direção ao corpo de interesse. Com o intuito de facilitar o acúmulo do material nos pontos diretamente abaixo da boca de despejo, será montado um dispersor no final da tubulação de recalque, evitando seu espalhamento excessivo. O ponto do lançamento localizado mais próximo ao corpo de sedimentos receberá a maior parte do volume, que será espalhado por trator para que não haja o risco de carreamento do material contaminado. Após a faixa de areia recomposta, a tubulação será direcionada para a formação do talude, com o lançamento do material a 10 metros do seu início, não sendo empregados equipamentos mecânicos devido à impossibilidade de atingirem essa configuração. Está prevista a instalação de um canteiro de obras localizado dentro da área da Vale, ao lado das bacias de sedimentação e reservação, composto por vestiário, banheiros hidráulicos, escritório da administração, almoxarifado e áreas de vivência para os trabalhadores. Em frente de obra, contará com banheiros hidráulicos itinerantes e a alimentação dos trabalhadores ocorrerá nos restaurantes internos da Vale. Apenas deverão utilizar a infraestrutura em terra com profissionais de serviços executados em terra e do setor administrativo. Os demais profissionais estarão embarcados e poderão utilizar a infraestrutura instalada na draga e embarcação de apoio. Estima-se que no período de pico da obra utilizarão o canteiro de obra aproximadamente 37 pessoas. O abastecimento dos equipamentos será realizado via caminhão-tanque nas áreas pulmão. O prazo total de implantação dessa alternativa será de 31 meses, envolvendo o período de contratação e mobilização de equipes e equipamentos, sendo o prazo efetivo de obra de 13 meses. Na segunda alternativa, apresentada pela empresa, propõe a retirada total do corpo de sedimentos, com metodologia semelhante às consultorias contratadas pela empresa Vale, onde foi constatado que para a retirada deveriam ser utilizados equipamentos mecânicos na porção terrestre e hidráulicos na porção submersa. Esse procedimento envolve a dragagem do sedimento contaminado e a recomposição por sedimentos limpos. Contudo, a própria empresa apresenta uma série de justificativas ambientais e logísticas que consideram essa alternativa inviável, conforme consta no parecer técnico GCA-CAIA número 228 de 2014. A empresa informa no relatório que essa alternativa é baseada na dragagem hidráulica por meio de draga de sucção e recalque e escavação mecânica dos sedimentos com minério de ferro, sua secagem e o transporte por caminhões para aterro industrial na Grande Vitória e a reconstituição da área por sedimentos limpos. Assim, o projeto seria iniciado com um corte de 15.211,59 metros quadrados de vegetação correspondente a 41,1% dos 37 mil metros quadrados de vegetação presente na área de estudo, de forma a possibilitar a instalação dos diques de secagem e infiltração, armazenamento de material oriundo da escavação mecânica, pista de serviço, talude, de dragagem e implantação das áreas de manobra. Estima-se que será suprimida uma área de 297 metros quadrados de mangue na face da praia, que representa 16,1% dessa vegetação existente no local, devido à retirada de sua base de sustentação via dragagem para a conformação de talude da área 2.
Depois da supressão, seria executada a retirada do material e limpeza de toda a matéria orgânica, folhas, galhos e madeiras, e inorgânica, plástico, latas, dentre outros, para posterior envio ao aterro de galhos e folhas Fazendinha e a Central de Materiais Descartados, CMD da Vale, respectivamente localizados no Complexo Industrial de Tubarão. Posteriormente serão implantados 5 diques de secagem. Traz um copo de água fria para mim, sem ser natural, por favor. 5 diques de secagem, área de armazenamento e secagem coincidente à área pulmão 2. Os diques terão 2 metros de altura, capacidade útil de 1.500 metros cúbicos cada, cercados por gabião, revestido internamente por manga gel têxtil filtrante e providos de um dreno de 24 polegadas, 600 milímetros, em cada de forma a promover o retorno da água sobrenadante para o mar. A área de armazenamento e secagem será utilizada para a redução da umidade dos sedimentos removidos mecanicamente da porção da praia imersa. Após a secagem, os sedimentos serão embarcados em caminhões que utilizarão a mesma pista de serviço descrita no item anterior, as vias internas da Vale e as vias urbanas da região de Carapina até a BR-101, sendo destinadas ao aterro. A remoção do sedimento com minério de ferro é iniciada com o cercamento da área de trabalho do equipamento de dragagem por uma cortina geotêxtil filtrante para evitar que os sólidos em suspensão alcancem a região com substrato consolidado submerso e para que não haja sua dispersão na Baía do Espírito Santo. A geomanta terá comprimento de 2.000 metros e cobrirá toda a coluna de água, tendo estrutura similar àquela descrita na alternativa de capeamento. Devido às características batimétricas da região de dragagem, será empregada um equipamento de pequeno porte de sucção e recalque com lança desagregadora, Hopper, que poderá ser ancorada no fundo do mar por meio de SPUD. A linha de recalque de 10 polegadas, 250 milímetros, direcionará os dragados para os diques de armazenamento. O destino final podem ser 2 aterros industriais, um localizado no município de Cariacica e outro no município de Serra, cuja via principal a ser utilizada é a BR-101. Diante da utilização dessa rodovia federal, a empresa realizou uma simulação de tráfego para conhecer a operação das vias de acesso à mesma, com o incremento de veículos de transporte que ocorrerá durante a remoção do material, incluindo que o transporte deve ser realizado no período entre 9 horas e 16 horas, de 21 horas a 6 horas. Para o projeto de remoção total dos sedimentos com minério de ferro, a área foi dividida em subáreas, devido à formação de taludes e cotas de retirada, sendo o volume estimado para a dragagem e posterior transporte para o local final de despejo, estimado em 172.026,24 metros cúbicos. A última fase desse projeto refere-se à recomposição da área com sedimentos limpos, de forma a atingir as cotas originais do terreno, tanto na porção marinha como na região de vegetação. Na região marinha será realizado o lançamento de sedimentos arenosos por meio de equipamentos de dragagem, fundeado no ponto de união com a tubulação de recalque, a exemplo da recomposição por capeamento descrito no item anterior. O lançamento de material iniciar-se-á na porção norte, próxima à desembocadura do rio Camburi, e se encaminhará para o sul, conforme a cota de aterro for sendo atingida. Novas seções de tubulação serão adicionadas à linha de recalque, acompanhando a direção de recomposição. Na porção com vegetação, a recomposição será realizada com sedimentos argilosos, saibro, e a posterior recomposição da vegetação suprimida. A instalação do canteiro de obras e o abastecimento dos equipamentos adotará os mesmos preceitos da alternativa de capeamento. O prazo efetivo da implantação do projeto será de 30 meses, sendo que a execução total da obra ocorrerá em 48 meses, considerando o período de contratação e mobilização de equipe e equipamentos. O parecer técnico GCA-CAIA 228/2014 expõe os principais impactos diante das duas alternativas apresentadas pela empresa. Entre aspas. A avaliação dos impactos conclui com isso que o capeamento interfere somente na área da obra, devido à perda de habitat de poça de maré e à interferência na comunidade bentônica.
Por outro lado, a dragagem e remoção total apresenta seus principais impactos distribuídos ao longo de toda a Baía do Espírito Santo, sendo eles referentes ao risco de alteração dos sedimentos marinhos, risco de dispersão de turbidez, nutrientes e contaminantes, interferência na comunidade pelágica, risco de interferência na biota e ecossistemas costeiros devido ao derramamento acidental de óleo no mar, interferência na vegetação de mangue, risco de desequilíbrio ecológico da Baía do Espírito Santo, risco de interferência na atividade pesqueira, risco de dispersão de toxicidade à biota e risco de interferência na balneabilidade. Em outro trecho, o parecer, fecha aspas, em outro trecho, o parecer também discorda da avaliação de impactos realizados pela empresa, abre aspas. Discordamos em parte desta avaliação final, considerando que a alternativa de capeamento não interfere somente na área da obra, pois também requer sedimentos limpos para o recobrimento da faixa de praia, os quais terão as mesmas fontes identificadas para a outra alternativa. Neste mesmo sentido, os impactos, risco de dispersão de turbidez, nutrientes e contaminantes, risco de interferência na biota e ecossistemas costeiros devido ao derramamento acidental de óleo no mar, interferência na vegetação de mangue, risco de interferência na atividade pesqueira e risco de interferência na balneabilidade podem ser atribuídos também à alternativa de capeamento, pois esta poderá promover a dispersão de turbidez, nutrientes e contaminantes para a coluna d'água, ocasionada pelo lançamento de sedimentos. Utilizará em suas atividades as mesmas embarcações que poderão ocasionar derrames de óleo no mar e, em decorrência, prejuízo ao uso da praia, balneabilidade, e promoverá a cobertura de uma área de mangue, ocasionando o recobrimento de pneumatóforos e consequente morte dos indivíduos. No entanto, devido à preocupação das plumas geradas com a obra, o IEMA solicitou estudos de modelagem para verificar a dispersão das plumas em suspensão geradas pela obra, sendo o estudo realizado em 2011, CPMAR 2011, de forma a identificar o padrão de qualidade atual e enquadrar os sedimentos na nova resolução vigente, CONAMA 454/2012. Em 2003, foi feita a caracterização por meio de coleta de amostras com core e draga em 7 pontos. Assim, resta claro que não foi apresentada pela empresa Vale, nem quem quer que seja, alternativas viáveis de se retirar, nesse momento, principalmente da parte submersa, o material contaminado, sem que se amplie ainda mais os danos ambientais causados. E a preocupação é plausível, uma vez que já se questiona um possível carregamento desse minério para outras praias da cidade, tais como as praias da Ilha do Boi e Curva da Jurema. Tanto é assim que recente estudo realizado pela SEMAN, que analisou amostras de sedimentos das mencionadas praias, já confirmou a existência de um elevado percentual de ferro e que o local necessita de mais monitoramento para conclusões mais aprofundadas. E aqui vale fazer uma ressalva, data máxima vênia, a fala temerária e midiática do, na época, secretário de Meio Ambiente, senhor Luiz Emanuel, que foi categórico ao afirmar à imprensa que tais estudos eram conclusivos e de que estava confirmada a existência de minério de ferro também naquelas praias provenientes do complexo de Tubarão. Como também observa o laudo técnico, deve-se ampliar o monitoramento constante daquela região para que se possa chegar a tais conclusões, e corrobora com esse entendimento o pronunciamento dos técnicos e assistentes ouvidos durante a CPI, que são categóricos ao afirmar que as soluções apresentadas para retiradas da parte submersa não são viáveis para a aplicação, podendo até contribuir para o aumento dos danos, não só na região, como nas vizinhas. Paulo Pinheiro Rodrigues, oceanógrafo da SEMAN, abre aspas, sendo uma parte emersa, parte sem água e parte submersa com influência da maré,
e que necessitam de tratamentos de forma diferenciada, pois, na parte emersa, havendo remoção, não haveria suspensão na água desse material. Para a submersa, foi apresentada pela própria empresa a opção de dragagem, porém sendo impossibilitada a metodologia de dragagem comum de suspensão de areia, pois haveria a ressuspensão do minério depositado e do material contaminante e tóxico do material depositado e do material contaminado e tóxico, já analisado pela empresa contratada pela Vale. Fecha aspas. Sueli Tonini, diretora-presidente do IEMA, abre aspas. Pontuando que ainda não houve surgimento de uma melhor proposta de retirada do material sem impactos à praia. Dessa forma, opinou, com uma visão gestora que acredita ser a melhor opção, a compensação socioambiental, com a implementação do Parque Atlântico, o que seria um investimento revertido para a cidade. Ou seja, a Vale se comprometeria em cuidar da área de entorno, implementaria trabalhos de educação ambiental. Fecha aspas. Fernando Corleto, agente do IEMA, abre aspas. O senhor Fernando respondeu que a técnica proposta para a retirada não garante que a remoção não afetará a coluna d'água e se espalhará por toda a Baía do Estado, explicando que o material que existe na área hoje está parado. O vereador Max questionou se existem metodologias viáveis para essa retirada, se foi apresentada por alguma empresa e se foi solicitada pelo IEMA um prazo para essa apresentação. Foi respondido que em dezembro desse ano foi apresentado um documento com programa de monitoramento, porém sem prazo de apresentação de metodologias e completou que existem tecnologias mundiais testadas em água doce, porém não há uma metodologia exata para este. Fecha aspas. Claudioli e IEMA, abre aspas. O senhor Claudioli informou que são estudadas as metodologias de impacto entre as propostas, observando-se o grau de impacto, sendo concluído que a solução menos impactante seria não mexer no corpo de minério. Fecha aspas. A própria Associação dos Amigos da Praia de Cambori, através do seu presidente, senhor Paulo Pedrosa, foi categórica ao afirmar que se faz necessário maiores estudos para a retirada do passivo submerso. Abre aspas. Essa tecnologia apresentada não é interessante, porque a dispersão iria acontecer, é totalmente inviável. A única opção efetiva seria a dragagem por estaqueamento, fazendo-se necessário maiores estudos sobre as demais tecnologias, fecha aspas. Item 6, apontamentos sobre a legislação ambiental. Considerada uma das mais completas do mundo, a legislação ambiental no Brasil está cada vez mais conhecida e aplicada, não só para a proteção do meio ambiente, mas também para os danos causados a este. Até meados de 1990, a nossa legislação cuidava de forma separada dos bens ambientais, sem os relacioná-los, passando logo após, principalmente através da Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9.605 de 98, prever uma série de instrumentos para gerenciamento ambiental e de ações punitivas e fiscalizatórias. Quando estudamos o meio ambiente pelo ângulo constitucional, inicialmente visualizamos o artigo 225. Nele estão contidas as regras, diretivas e finalidade da proteção ambiental pretendida pelo Brasil a partir dos princípios ambientais de Estocolmo e Rio de Janeiro. A Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o direito ao meio ambiente foi consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental, incluído entre os de terceira geração, pertencendo à categoria dos interesses ou direitos difusos.
No tocante à responsabilidade pelos danos ambientais, a Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 3º, estabelece que as condutas e atividades consideradas de meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Realizando uma revisita no ordenamento jurídico brasileiro infraconstitucional, é possível verificar que a tutela ambiental se encontrava esparsa. Cabe destacar que foi o Código Civil o primeiro a editar várias regras sobre a proteção ambiental. Em 1937, o Decreto-Lei 25 foi constituído para tratar da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Em 1965, a Lei 5.197 veio legislar sobre a proteção de florestas nativas. Em 1967, foi a vez da fauna silvestre por meio da Lei 5.197. As atividades nucleares foram regulamentadas pela Lei 6.453, de 77. O parcelamento urbano recebeu tratamento legal por meio da Lei 6.766, de 79. A Lei 6.803, de 80, veio legislar o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Por fim, em 1981, a Lei 6.938 introduziu a Política Nacional do Meio Ambiente com uma visão holística da proteção ao meio ambiente como sistema ecológico integrado e autônomo, ou seja, como bem jurídico. Com a referida lei, ocorreu o início da tutela ambiental no Brasil, sendo estabelecidos os princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Entre os referidos instrumentos está arrolada a avaliação de impactos ambientais, que foi regulamentada pela Resolução número 01/86 do CONAMA e ratificada pela Resolução 237 de 97 do mesmo órgão. A Lei número 6.938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu artigo 4º, inciso 7º, que um dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente consiste na imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Ainda segundo a Lei 6.938 de 81, no artigo 14, parágrafo 1º, o poluidor é obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O causador do dano é responsável independentemente de culpa. Basta existir uma relação entre causa e efeito para que seja possível responsabilizar o autor do dano. Nesse sentido, o poluidor que causa dano ao meio ambiente deve arcar com os custos das despesas fundamentais para a sua reparação, como também para a manutenção da qualidade ambiental, tomando medidas necessárias para se conformar com os padrões vigentes em função da atividade que desenvolve e da poluição que gera. Aragão, 1997, página 159. Outra lei de extrema importância que deve merecer atenção por parte das empresas é a Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. O texto dessa lei diz respeito à responsabilidade penal da pessoa jurídica e, em seu artigo 3º, indica que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, além de responsabilizar pessoas físicas coautoras do fato, tais como diretores e outras pessoas com poder de decisão dentro dessas empresas. Cabe ainda destacar o Código Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que regula a ação do poder público municipal na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente, tendo este fundamental importância por estar mais adequado à realidade local. Assim, uma legislação ambiental municipal forte e atualizada torna-se imprescindível para fundamentar o interesse local, regular a ação do poder público municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Item 7, conclusões. Inicialmente, vale dizer que as comissões parlamentares de inquérito, tão comumente atacadas como ineficazes, indiscutivelmente contribuíram para o crescimento ético das nossas instituições. Graças a tais fatos,
o trabalho de uma CPI sobre a apuração dos mais diversos fatos com poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais tem colaborado na apuração dos mais diversos tipos de denúncias em curso e, por vezes, se aproximar da verdade dos fatos. Dito isso, em respeito ao Estado Democrático de Direito, embora seja ampla a competência investigatória de uma CPI, há limites a serem respeitados e determinados por nossa jurisprudência constitucional. Dessa forma, vale consignar que foram respeitadas absolutamente todas as regras e determinações legais a que dizem respeito na condução dessa comissão. É importante ressaltar que os trabalhos desenvolvidos pelos membros dessa comissão são reconhecidos por este vereador. É incontroverso que o êxito alcançado só se tornou possível por conta da contribuição de todos os membros dessa CPI, entre vereadores, inclusive aqueles que temporariamente acompanharam o tramitar das atividades, bem como os assistentes técnicos, assessores e demais colaboradores que de alguma forma contribuíram na construção deste relatório. Faz-se ainda o agradecimento especial ao então promotor de Justiça, excelentíssimo Dr. Marcelo Lemos Vieira, à frente hoje da 12ª Promotoria de Justiça Civil de Vitória, Meio Ambiente e Urbanismo, e ao delegado de Polícia Federal, Dr. Décio Ferreira Neto, que, diuturnamente, se dedicam ao trabalho com redobrado afinco na proteção do meio ambiente, contribuindo inestimavelmente para a constituição deste relatório e a conclusão dessa CPI. Feitos os agradecimentos, passo à apresentação das conclusões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 1993, a saúde ambiental compreende todos os aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que é determinada através de fatores físicos, biológicos, sociais e psicossociais do ambiente. Isso se refere à teoria e prática de avaliar, corrigir, controlar e prevenir todos os fatores do ambiente que potencialmente podem afetar contrariamente a saúde da atual e futuras gerações. E é com base nesse entendimento que não podemos permitir a perpetuação da lesão ao meio ambiente, sob o simples fundamento de que o dano ambiental é antigo e a situação fática já teria sido consolidada. Existe argumento válido no sentido de que só será civilmente responsável pela reparação o causador originário do dano, pois quem perpetua a lesão também comete o ilícito ambiental e deve reparar o dano causado. É esse o entendimento perpetuado por nossa Constituição da República em seu artigo 225, quando impõe não só ao poder público, mas a toda a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para gerações presentes e futuras. Não pode prosperar qualquer argumento no sentido de que o dano ambiental já se configurou no passado, sendo totalmente incabível a expressão situação consolidada, quando em discussões questões ligadas ao meio ambiente. Pela natureza do bem protegido, direito difuso, o particular não pode pôr em risco as funções ambientais, não podendo colocá-las em detrimento a outras. Como acima mencionado, a legislação nacional define degradação da qualidade ambiental, entre parênteses, alteração adversa das características do meio ambiente, e especifica como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, a. prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C. Afetem desfavoravelmente a biota. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Se dano é o prejuízo causado a alguém por terceiro que se vê obrigado ao ressarcimento, dano ambiental, que pode ser coletivo, atinge um número indefinido de pessoas. É prejuízo ao meio ambiente. Sua reparação é prevista na Constituição Federal em duas situações. A, entre aspas, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei, fecha aspas.
B, abre aspas, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente das obrigações de reparar o dano. Fecha aspas. Nesse contexto, analisando sobretudo os aspectos técnicos obtidos nessa CPI, denota-se que a causação de danos ao meio ambiente sujeita o poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente a terceiros, afetados por sua atividade, sem prejuízo da aplicação de penalidades de cunho administrativo e penal. E que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos danos de dolo ou culpa. Assim, com base no princípio da precaução, quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, não cabe a agentes dessa degradação valer-se da ausência absoluta de certeza científica como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Isso porque os estudos apresentados pela empresa Vale S.A., ao menos em princípio, não preenchem os requisitos necessários exigindo desses estudos que contemplem uma diversidade de cenários com suas respectivas consequências para permitir a avaliação fundamentada pelo órgão ambiental sobre a viabilidade socioambiental das propostas apresentadas, entendendo assim que, diante dos pareceres técnicos e documentações analisadas, as propostas apresentadas pela empresa Vale S.A. e demais instituições e pessoas ouvidas por essa comissão para a resolução da temática no presente momento não constitui alternativa viável para ser executada no que se refere à remoção do minério de ferro na parte submersa. Como bem diz o laudo elaborado pelos peritos da Polícia Federal, não há uma solução única, fazendo-se necessária a elaboração de um ou mais projetos de grande complexidade, multidisciplinares e específicos ao local da ocorrência dos danos, não podendo ser uma simples réplica de soluções implementadas em outros empreendimentos similares, ressaltando que a responsabilidade de elaboração e implantação desses projetos é dos empreendimentos envolvidos na geração do dano ambiental sob a tutela dos respectivos órgãos ambientais licenciadores e fiscalizadores. Assim, mesmo que não exista nos dias de hoje metodologia eficaz para a retirada, principalmente do material contaminado da área submersa, entende-se, ao menos, como plenamente possível sua retirada das áreas emersas e da faixa de areia localizada entre a maré alta e a maré baixa. Existe ainda a possibilidade de se aplicar medidas compensatórias que visam restabelecer o equilíbrio do meio ambiente, compensado os efeitos negativos dos impactos que não puderem ser evitados ou mitigados. A título de exemplo, mais recente na aplicação das medidas compensatórias, temos o acordo pactuado entre a mineradora Samarco, a União e os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, com base nos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana. A empresa firmou um acordo de compensação ambiental estimado em 20 bilhões de reais, além de mais de 4,1 bilhões a serem aplicados em ações compensatórias pelo prazo de 15 anos. Nesse sentido, com base na identificação dos impactos e passivos ambientais, sugiro as medidas a seguir expostas. 8. Recomendações e medidas compensatórias. 8.1. Encaminhamentos. Apresentam-se a seguir as medidas mitigadoras classificadas quanto ao seu caráter preventivo, corretivo ou compensatório, bem como as recomendações correlacionando-as com os impactos ambientais potenciais identificados, com as ações geradoras do impacto considerado e o meio afetado. 8.1.1. Cessar as fontes poluentes.
Realizar estudos específicos dos contaminantes presentes no corpo de sedimentos e áreas adjacentes da área de interesse, bem como realizar a identificação das fontes de contaminação e apresentar propostas para extingui-las e ou controlar as mesmas imediatamente. Responsável pela ação, empresa Vale S.A. Órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CESAM, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. 8.1.2. Despoluição e revitalização do canal da Passagem e Rio Camburi. Estruturar ações para a despoluição do canal da Passagem do Rio Camburi. Para isso, sugere-se que seja criado um grupo gestor de revitalização do canal da Passagem e Rio Camburi, composto por diversos atores sociais. A coordenação dos trabalhos poderá estar sob responsabilidade dos órgãos ambientais competentes. Responsável pela ação recomendação, empresa Vale S.A. e CESAM. Órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CESAM, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. 8.1.3. Criação de sistema de coleta de água no Rio Camburi. Promover a criação de um sistema de coleta de água e esgoto no Rio Camburi, quando a ausência da chuva por longo período, ou criação de caixas secas com posterior desvio do mesmo para a estação de tratamento. Responsável pela ação recomendação, CESAM. Órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CESAM, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. 8.1.4. Criação de rede de drenagem. Promover a criação da rede de drenagem nos municípios de Vitória e Serra, com ampliação da fiscalização das ligações na rede de lançamentos clandestinos. Responsável pela ação, CESAM, órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CESAM, CMV, Prefeitura, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. Item 8.1.5. Elaboração de TAC com a Prefeitura da Serra. Elaboração de termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Serra para eliminação e fiscalização das ligações clandestinas nas redes de drenagem pluvial da cidade da Serra, com estabelecimento de prazo para cumprimento da demanda, caso não seja cumprido, que se proceda à interrupção da ligação entre as redes das cidades de Vitória e Serra. Responsável pela ação recomendação, CESAM e Prefeitura da Serra. Órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CESAM, CMV, Prefeitura da Serra, organizações do terceiro setor e instituições de ensino superior. Item 8.1.6, recuperação da orla emersa. Promover a remoção dos sedimentos com ferro da região emersa e a recuperação pedológica, vegetacional, com espécies nativas e paisagísticas, da área coincidente ao Parque do Atlântico, conforme sugerido pelo IEMA, e a responsabilidade pela execução seria da empresa Vale S.A., que deverá apresentar a metodologia de execução e recuperação, bem como um plano de uso futuro do local. Essa ação deve ser supervisionada pelo órgão ambiental competente. Responsável pela ação, recomendação, empresa Vale S.A., atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. Item 8.1.7, realização de monitoramento específico da área de interesse e adjacências. Avaliar a situação atual do corpo de interesse e adjacências em relação aos contaminantes e realizar acompanhamento ao longo do tempo para verificar possíveis alterações. Dessa forma, entende-se que deve haver um sistema de monitoramento aprofundado dos compartimentos ambientais envolvidos, água, sedimento, biota, do corpo de interesse e ecossistemas da Baía do Espírito Santo. Essa ação torna-se necessária considerando que qualquer alteração provocada que interfira na região deverá ser diagnosticada pelo programa de monitoramento. Responsável pela ação, empresa Vale S.A., órgãos atores envolvidos, Ministério Público, SEMAN, IEMA, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. Programa 8.1.8, Programa de monitoramento da qualidade da água. Caracterizar a qualidade das águas marinhas para acompanhamento de sua evolução e verificação de conformidade com padrões legais vigentes.
responsável pela ação, empresa Vale S.A., órgãos atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. Item 8.1.9. Projeto de prevenção e controle da erosão costeira da Praia de Camburi e Curva da Jurema. Estruturar projetos de prevenção e controle de processos erosivos, estabelecendo medidas de controle e erosão. Para isso, faz-se necessário avaliar o padrão de transporte de sedimentos, bem como considerar as peculiaridades de cada ambiente praial, bem como caracterizar melhor os fatores que agem no local. Nessa perspectiva, é preciso considerar características geológicas, hidrodinâmicas e o processo de uso e ocupação. Responsável pela ação, empresa Vale S.A., órgãos e atores envolvidos, Ministério Público, IEMA, SEMAN, CMV, Sociedade Civil Organizada, instituições de ensino superior. Item 8.2. Propostas alternativas para o passivo ambiental. Propostas de compensação ambiental serem implementadas pela empresa Vale S.A. como forma de mitigação dos danos ambientais perpetrados. Para determinar o valor pecuniário a título de compensação, levou-se em consideração o tamanho da área atingida, qual seja 110 mil metros quadrados, bem como o dano continuado, uma vez que comprovado, através dos laudos e estudos apresentados à CPI, de que não se cessou até a presente data o derramamento de minério de ferro nas águas da Praia de Camburi, perfazendo um dano continuado de 32 anos, data da alegada cessão do mencionado dano. Vale dizer que tais valores são parciais e que estudos e novos cálculos elaborados pelos órgãos ambientais de fiscalização poderão melhor determinar o valor pecuniário que deverá ser empregado a título de compensação ambiental. Por fim, sugere-se que tais valores sejam revertidos na elaboração das ações de elaboração e desenvolvimento dos projetos encaminhados por esse relatório. 8.2.1. Proposta de condenação em indenização. Condenação da empresa Vale S.A. em pagar indenização de R$ 1 milhão ano pelo derramamento continuado de minério de ferro na Praia de Camburi, totalizando atualmente o valor de R$ 32 milhões, haja vista o período de 32 anos da suposta cessão de derramamento em 1984, uma vez que comprovado o dano continuado. Condenação da empresa Vale S.A. em pagar indenização de R$ 110 milhões pelo derramamento de minério de ferro na área totalizada de 110 mil metros quadrados, conforme demonstrado pelos estudos e laudos apresentados. Sugere-se que tais valores sejam revertidos na elaboração e desenvolvimento de projetos encaminhados por este relatório. Item 8.2.2, proposta de criação de substrato artificial. Verificar a viabilidade técnica de recifes artificiais e ou estruturas correlatas na região. Os materiais utilizados na confecção de estruturas recifais, o seu desenho e disposição no ambiente devem ser criteriosamente escolhidos a fim de se adequarem às condições oceanográficas locais, permitindo a estabilidade do equipamento e a compatibilidade com os objetos da implantação, garantindo-se principalmente que não serão deletérias ao meio. Item 8.2.3. Proposta de criação de proposta de projeto arquitetônico na área de interesse. Elaboração de projeto arquitetônico que contenha aquários, mirantes, pier e um parque natural composto de centro de educação ambiental na região de interesse, sendo o mesmo mantido pela empresa Vale S.A. O local pode ser aberto à visitação turística, além de poder ser utilizado para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental com estudantes da rede pública e particular de ensino. A criação dos aquários poderia, por exemplo, apresentar características ambientais em cada recinto, reproduzindo alguns dos principais ecossistemas presentes na decoração e tematização, além de ser contemplativo. Poderia ainda o mencionado parque receber a instalação de institutos como, por exemplo, o Instituto Baleia Jubarte, que assinou o protocolo
de intenções com a Prefeitura de Vitória em setembro de 2015 para a realização de ações de turismo e conservação na cidade de Vitória. Item 8.2.4. Outras possibilidades de tecnologia para a retirada de corpo de sedimentos. Propor alternativas de remediação viáveis para serem apresentadas para a sociedade, caso se decida pela remoção do corpo de sedimentos do local em análise. Item 8.2.5. Proposta de criação de projeto de proteção e preservação das áreas de Restinga e Manguezais. Elaborar e executar projeto de conservação, recuperação e manutenção dos remanescentes de Restinga da orla de Vitória, bem como de conservação, recuperação e manutenção dos ecossistemas de Manguezais de Vitória. Feitas as recomendações e propostas alternativas acima delineadas, reforça-se que tais medidas, a depender da análise e circunstâncias fáticas, poderão até mesmo ser implementadas, utilizando-se de mecanismos como termo de ajustamento de conduta e efetivas no curso de ação civil pública, ou mesmo outro instrumento judicial que tutele direitos de tal natureza, com ampla participação popular e participação efetiva de órgãos ambientais e Ministério Público Estadual e Federal. Item 8.3. Participação e controle social. Através dos questionamentos da população, fica evidente sua preocupação com os impactos negativos causados no meio socioeconômico decorrentes do incremento na demanda nos serviços públicos municipais. Nesse sentido, a população local não pode ser alijada de informações sobre os impactos e medidas de mitigação, considerando que a administração pública municipal deve garantir a participação efetiva da sociedade, de modo que todos os diretamente ou indiretamente envolvidos no processo possam se manifestar sobre a utilização e impactos sobre os recursos ambientais locais para o devido controle social. O objetivo dessa ação é o de inserir de forma continuada a sociedade no processo de desenvolvimento das demais ações, abrangendo bem mais que a divulgação e promoção do empreendimento, mas fazendo com que suas ações contribuíssem, de fato, para que de forma coletiva fossem encontradas soluções para a retirada ou não do passivo ambiental em questão, para o desenvolvimento socioambiental da região, bem como para a mitigação dos impactos ambientais causados. O direito à informação é, portanto, um dos instrumentos de efetivação do princípio da participação e, ao mesmo tempo, de controle social do poder, permitindo a atuação consistente e eficaz da sociedade, no desenvolvimento e na implementação das políticas públicas direcionadas à área ambiental. A informação ambiental encontra-se na base do direito ambiental, constituindo-se um elemento-chave no modelo de desenvolvimento sustentável. Em conjunto, o princípio de informação ambiental e o princípio de cooperação aparelham o exercício da parceria entre os setores público e privado na defesa do meio ambiente. 8.3.1 Consulta pública. Nesse sentido, faz-se necessário, tanto quanto possível, enviar todas as alternativas apresentadas para a consulta pública. Com relação à participação social, é-se disso que a implementação dos acordos é mais efetiva quando partes independentes estão envolvidas no desenho e implementação dos acordos. Além disso, é de extrema importância a necessidade do acesso público aos resultados de monitoramento e verificação dos resultados dos estudos. O princípio da cooperação leva em consideração a ideia de atuação da sociedade em cooperação com o Estado na escolha de prioridades ambientais, através da participação de diferentes grupos sociais por meio da informação, formulação e execução de políticas ambientais. Na Constituição Federal de 88, esse princípio está implícito no direito de todos a um ambiente equilibrado como garantia de boa qualidade de vida e da dignidade da pessoa humana, que deixa claro a responsabilidade solidária e compartilhada com todos pela conservação do meio ambiente. 9. Considerações finais. É-se disso que cabe somente ao Estado estabelecer as políticas públicas ambientais, segundo o seu melhor juízo e dentro das suas possibilidades e prioridades. Contudo, os entes públicos não podem ser ineptos ou desarrazoados em suas decisões. Nesse sentido, diante das duas propostas apresentadas pela empresa,
parece haver consenso de que nenhuma delas parecem adequadas para a resolução do problema. Diante do exposto, sugere que outras alternativas possam ser consideradas, tendo em vista a melhor forma de resolução dessa problemática, referendada com argumentos técnicos consistentes, de forma que os atores sociais tenham possibilidade de optar em consulta pública pela alternativa que acreditam ser mais adequada. Não obstante, diante das propostas apresentadas pela empresa Vale S.A. e os impactos decorrentes das alternativas apresentadas, suas vantagens e desvantagens, acreditamos que, no cenário atual, as alternativas mais prudentes seriam as apresentadas nesse relatório, considerando que precisaríamos de estudos mais aprofundados para a utilização de tecnologia que causasse o menor impacto possível ao ambiente, principalmente no que se refere ao material contaminado que encontra-se na parte submersa da Praia de Camburi. Nesse sentido, diante da incerteza e de respaldo técnico mais robusto em relação aos possíveis impactos, invoca-se o princípio da precaução. Esse princípio nada mais é do que a proteção preventiva do meio ambiente, consubstancia-se na necessidade de adoção de medidas de precaução diante do risco da ocorrência de danos graves e irreversíveis, ou seja, antecipar a cautela diante da incerteza de algo que não se conhece ou se tem conhecimento insuficiente, a fim de estabelecer medidas de prevenção e não produzir intervenções no meio ambiente antes da certeza de que não serão adversos. Importante destacar que o princípio da precaução deve ser aplicado ainda que haja a incerteza da ocorrência de dano ambiental, ou seja, sua exegese impõe o benefício da dúvida em favor do meio ambiente, quando exista qualquer incerteza sobre os efeitos de determinadas atividades. Assim, o princípio da precaução é extremamente importante para o meio ambiente, uma vez que impõe a obrigação de adoção de medidas diante do mero risco de dano ambiental grave ou irreparável, ainda que diante da incerteza do dano. Por derradeiro, frise-se que o presente relatório objetivou, no curso de sua construção, identificar os principais pontos que aguardam relação, direta ou indiretamente, com a questão do passivo ambiental na região da Praia de Camburi. Buscou-se, assim, emoldurar, sob perspectiva técnica, após análise dos pontos considerados nevrálgicos e sensíveis, um conjunto de ações, propostas e alternativas que possam propiciar subsídios de natureza técnica para reparar ou mitigar os danos ambientais relacionados ao passivo ambiental em questão. Solicitamos, por fim, a assessoria técnica legislativa que, com base nesse relatório final, proceda ao encaminhamento de cópia do mesmo ao Ministério Público Estadual e demais órgãos de defesa e proteção do meio ambiente, para que possa vir a instruir todos os procedimentos cabíveis em defesa do nosso meio ambiente, bem como seja mencionado relatório circunstanciado disponibilizado no site da Câmara Municipal de Vitória. E aqui eu incluo, senhor presidente, fica de maneira subjetiva aqui quando fala de órgãos de proteção do meio ambiente, a SEMAN, IEMA e tal, e quando falo do Ministério Público Estadual, também o Ministério Público Federal, ok? E também demais órgãos de defesa. Aqui vale salientar a própria Polícia Federal, né, que também faz parte de todo esse procedimento de elaboração do relatório. Isso posto, fica assim concluído o relatório final e satisfeito por inteiro a função, dever e obrigação, submetendo-se o presente relatório final a votos e, uma vez aprovado, remetido aos órgãos competentes para devidas providências. Vitória, 21 de setembro de 2016, vereador Max da Mata, vereador relator da CPI. Senhor presidente, antes de devolver a palavra a Vossa Excelência, queria finalizar destacando dois pontos. Eu cito aqui a equipe da Câmara Municipal, mas queria aproveitar a oportunidade para fazer uma citação local da nossa analista, da Luana,
né, que foi fundamental no apoio para a elaboração desse relatório, preparando inclusive um relatório técnico preliminar que subsidiou toda a elaboração desse relatório. E também dizer que eu não coloquei nesse relatório para evitar qualquer tipo de discussão, embate político-eleitoral, o meu sentimento e a minha descontentação com a Prefeitura Municipal de Vitória, que, sem discutir com a Câmara Municipal ou com nenhum outro ator da sociedade, queria firmar termo de compromisso ambiental ou termo de ajustamento de conduta com a empresa Vale do Rio Doce e tentou fazer isso de forma rasteira, inclusive antes do trabalho e da conclusão do relatório dessa comissão parlamentar de inquérito. Faço isso de forma oral e para que fique registrado aqui na casa, não incluindo o mesmo no relatório, mas só para evitar qualquer tipo de embate ou de questionamento eleitoral. Obrigado. Muito bem, vereador relator Marcos da Mata. Parabéns pelo brilhante relatório. Digamos que essa observação final seria para não contaminar politicamente o relatório. Eu acho bastante prudente a postura de Vossa Excelência em relação a isso. Mas está aí o registro, do qual eu concordo, faço coro, porque acho que o TAC era este sim, era um elemento essencialmente político-eleitoreiro, que foi tentado fazer às pressas há uns 3 meses atrás para se tirar proveito agora. Mas, enfim, estamos fazendo com muita prudência e acho que com esses elementos todos reunidos nesse importante relatório, poderemos sim, de fato, junto com a sociedade civil organizada, com as associações de moradores, suscitar e fomentar a discussão desse possível TAC. Vereador, eu, após parabenizá-lo, eu só gostaria de questionar aqui, nesse item 8.1.3, criação de sistema de coleta de água do Rio Camburi. E embaixo está escrito coleta de água e esgoto. Isso está dentro daquela discussão que nós fizemos, vereador, para que nos períodos de tempo seco, certo, sem chuva, que pudesse, que esse sedimento que chega ali no córrego Camburi, que é puramente esgoto, que pudesse ser coletado, ser desviado para a estação de tratamento. Exatamente, naquele mesmo modelo que se faz com o esgoto dos morros, onde Sim. você não tem separado uma rede de coletora de esgoto e uma rede de drenagem, tudo ele é feito na rede de drenagem, e quando dos períodos de tempo seco, esse esgoto é coletado pela rede de drenagem, né, e que a mesma técnica, nesse momento, pudesse ser aplicada para que esse sedimento que chega através do córrego Camburi ou da rede de drenagem pluvial pudessem ser coletados para que eles pudessem ser tratados e não sendo lançados ali no final da praia de Camburi. E essa rede de drenagem seria uma rede que funcionasse exclusivamente como drenagem, né? Porque hoje a rede de drenagem está sendo utilizada... Na verdade é o seguinte, essa rede de drenagem é o seguinte, há uma conexão entre a rede de drenagem do município de Vitória com a rede de drenagem do município da Serra, Sim. ok? Que faz com que nós recebamos exatamente naquele ponto do final de Camburi o esgoto que é lançado na rede de drenagem pluvial, o esgoto doméstico e industrial do município de Serra, que ainda não está interligado na sua rede coletora de esgoto, em especial nos locais que já têm rede coletora de esgoto. Né? Então, eu destaco aí a necessidade de se fazer um TAC estabelecendo prazos com o município de Serra, porque hoje nós recebemos de forma camarada uma interligação da rede de drenagem do município da Serra com a rede de drenagem do município de Vitória, que por gravidade
faz descer, o que deveria fazer descer somente as águas pluviais para aquele ponto ali do final de Camburi. Essa é uma discussão importante porque se o esgoto de Serra não é tratado, se a Prefeitura de Serra não tem uma lei que impõe a ligação de esgoto, que essa sua rede de drenagem possa ser direcionada para o seu município, fazendo a ligação daquele ponto com a sua própria rede de drenagem em outro ponto do município, fazendo descer esse efluente em outros pontos do município de Serra e não mais no município de Vitória. Ok, porque se de fato estamos a jusante, temos uma área aqui, somos os receptores finais, nada mais justo que viesse somente as águas pluviais, não todo o esgoto junto. Isso é uma... Só que o que uma acontece? Ação totalmente irregular. Hoje, por exemplo, o município da Serra, através de uma licitação que eles fizeram, uma PPP com uma concessão que a Cesam faz parte, faz a implantação da rede coletora. Só que hoje não há no município da Serra nenhuma legislação que obrigue a interligação na rede coletora e que puna os moradores pela não ligação. Então, essas ações precisam de ser desenvolvidas, porque no futuro, mesmo com a entrega total desses investimentos, se não há legislação que obrigue essa ligação, eles podem passar a ter rede coletora, mas nós podemos continuar recebendo esgoto proveniente da serra através da rede pluvial. Certo. Acho importante a gente detalhar isso aqui um pouco mais e também essa criação do sistema de coleta de água do Rio Camburi, que é totalmente pertinente vislumbrando o que se encontra lá hoje, mas havemos de admitir que não é uma situação desejável, porque quando chover, essa ação do desvio da rede pluvial para a estação de tratamento de esgoto é emergencial e, paralelo a essa ação, deve haver uma ação também emergencial e muito forte para extinção total e aplicação da lei aprovada por essa casa, de que aqueles que ainda insistem em jogar seus esgotos na rede pluvial sejam punidos e desligados da rede, para que essa situação possa caminhar para a normalidade no menor tempo possível. Eu concordo com o apontamento de Vossa Excelência. As sugestões podem ser acatadas e incluídas no relatório e assim aprovadas com essas pequenas alterações. Exatamente. Então, o único voto aqui seria meu, né? Então, concordo com essas pequenas alterações, inclusive com a inclusão dos entes aos quais devemos encaminhar esse excelente relatório. Já solicito a estrutura da casa que, assim, tão logo... Certo. Então, eu considero encerrada a discussão e coloco o relatório em votação, com as alterações propostas. Como Vossa Excelência... Voto pela aprovação do relatório com as alterações propostas. Eu voto também pela aprovação com as relações propostas. Então, aprovado pela maioria absoluta dos membros, determina ao Departamento Legislativo a redação final, né, e a digitalização, todos os documentos constantes no relatório e encaminhamento para as entidades e instituições citadas no relatório. Dessa forma, eu passo, antes de encerrar, eu passo ao vereador para alguma consideração final que tem que fazer. Eu gostaria só, vereador, assim, de também fazer um agradecimento especial ao vereador presidente da comissão, conduziu os trabalhos com muita isenção, com maestria, nos dando autonomia para que o trabalho pudesse ser realizado, né?
Isso é extremamente importante foi extremamente importante para o andamento desse relatório. Agradecer também ao vereador Anderson Marinho por toda a contribuição, pelas visitas, por toda a discussão e o debate. Agradecer as duas equipes, né, os assessores dos gabinetes dos dois vereadores. Dizer que eu acho que a Câmara de Vitória, em especial, nesse momento, com a presença desses novos profissionais, técnicos, analistas, tem a oportunidade de escrever uma história muito bonita para esse legislativo. Então, eu estou convicto disso. Eu tenho tido muito suporte dessa equipe que trabalha com completa isenção política, partidária, com um pensamento único, exclusivo, na cidade de Vitória, nos interesses da população da cidade de Vitória. Então, eu queria fazer esse registro, fazer esse agradecimento, assim como agradecer a minha equipe, a equipe do meu gabinete, que também foi fundamental para a construção desse relatório. Aqui eu faço um registro muito especial ao Dr. Leandro Simone Silva, né, advogado, especialista em direito ambiental, que também foi fundamental para que nós pudéssemos aí construir um relatório com muita base técnica e jurídica para apresentar essa comissão. Então, estou muito satisfeito com esse trabalho, presidente, que só não foi concluído antes, porque nós tivemos muita dificuldade em receber os documentos de alguns órgãos ambientais, em especial da Prefeitura de Vitória, que levou muito tempo para nos entregar os documentos e a cópia dos processos. Então, no mais, é só agradecer. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos da Mata. Acho que os trabalhos não poderiam ter transcorrido de uma maneira mais profícua e serena e harmônica. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência. Agradeço imensamente a participação do vereador Anderson Marinho nos trabalhos, nosso vice-presidente, que infelizmente não pôde estar aqui conosco agora. Mais uma vez agradeço às equipes técnicas de assessoria dos gabinetes da Câmara, a equipe de suporte aqui da casa, sempre muito prestativa. E dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo com essa CPI? Primeiro, tentando devolver para a Vitória um dos ambientes mais bonitos que nós temos aqui nessa cidade. O final da praia de Camburi, para aqueles que não conhecem, é a parte da praia mais bonita que nós temos aqui em Vitória. E hoje ela se encontra repleta de minério e de esgoto, infelizmente. Fizemos algumas visitas ao local e realmente é de espantar a quantidade de criadouros de mosquitos ali instalados e o abandono total daquela região, que serviria ao nosso maior bairro da cidade, que corresponde, se fosse uma cidade, a quase a 10ª cidade em população do nosso estado. Então, não se justifica aquele abandono e fico feliz também, vereador Marcos, de termos intervido na obstrução da elaboração do TAC, que simplesmente não contemplava o esgoto. Falava-se em limpar a praia, recuperar as restingas, colocar um campo de futebol, mas nos falava no esgoto. O que adianta tirar o minério todo de lá e com o esgoto continuar caindo lá da forma que está? Não é mesmo nosso combatente Paulo Pedrosa, que a todo momento nos acompanhou nesse processo? Então, essa CPI ela vem corrigir essa deficiência, essa lacuna gravíssima existente no TAC, que seria proposto, e, de fato, o que a gente espera é que, tão logo essas ações possam ser colocadas em prática para que a nossa população de Vitória, de Jardim Camburi, do Estado do Espírito Santo, possa usufruir daquele belíssimo local. Então, dessa forma, nada mais tendo a tratar. Para constar, peço ao diretor do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Vitória, Sullivan Manola,
que lavre o presente e devidamente assinamos e está encerrado essa reunião. Muito obrigado a todos.